Professor Renato Porto é o nosso convidado desta semana aqui no Saber Direito Debate, ele que ministrou as aulas CDC nas relações eletrônicas, esta semana aqui no Saber Direito, aulas na TV Justiça. Professor, existe uma certa diferença nessa comercialização via internet, que é, em alguns casos, o leilão, né, e também a venda direta. Basicamente, tem alguma diferença nas obrigações contratuais, digamos assim, aí? Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que analisar é o seguinte: uma compra direta feita pela internet, se aquela pessoa que vendeu não faz aquilo com habitualidade, ela não pode ser caracterizada como fornecedora. Então, você não poderia se valer das regras do Código de Defesa do Consumidor. Porém, existe também, por exemplo, sites de leilão que intermediam transações e que intermediam também transações diretas. Espera aí. Uma coisa é alguém adquirir um determinado bem e o site lucrar com um percentual daquela transação. E outra coisa é o site simplesmente apresentar uma pessoa a outra. Então, eu dividi. Uma coisa é aquela transação via internet, que uma pessoa vende um produto para uma outra pessoa. Nesse caso, se ela faz aquilo com habitualidade, você aplica do consumidor. Nas relações eletrônicas com os sites de leilão, aí eu já subdividi, eu coloquei, olha, o leilão lucrando com isso, ou o leilão simplesmente apresentando uma pessoa a outra. Bom, nesse caso, que é o que interessa mais, se por um acaso o leilão lucrou com isso, ele fez parte da cadeia de consumo, da cadeia de fornecimento, então esse leilão eu entendo que deve ser responsabilizado de forma solidária. Tudo bem? E quando ele simplesmente apresenta, ele não lucra nada, ele exibe um material que quer ser comercializado por uma outra pessoa, essa outra pessoa faz contato com um consumidor e aí faz aquela transação utilizando o site de leilão como um mero apresentador dessas partes aí, um apresentador do negócio, um viabilizador do negócio. Mas é um meio, sem ele... É isso aí, justamente, você foi no ponto, Rimac. Eu entendo que se não existisse esse meio, nunca o dano poderia se perpetrar. Então, se por um acaso alguém comprou um produto acreditando naquele site, pelo princípio da confiança, que normalmente as transações se dão de forma positiva. Se a pessoa acreditou naquele site e aquele produto nunca chegou, não teria como existir esse contato se o site... Vamos fazer o seguinte, teoria da causa adequada. Retire esse site e veja se o dano pode surgir. Não, aquilo ali foi justamente o meio. Eu entendo, respeito posições em contrário, mas eu entendo que ele foi o meio e que existe a responsabilidade civil do leilão, inclusive nesse caso. Uhum. Bom, nesses casos, então, em que a outra empresa vai ser responsabilizada também, ela também assumiria, já que está de acordo com o que o senhor está falando. Agora, dentro dessas regras, por exemplo, nós temos aí um site muito comum de comercialização no Brasil e que tem algumas regras. Olha, não pode deixar número, não pode deixar contato, não pode deixar endereço. Essa é a regra do portal, por exemplo. Mas não fica aí um inibidor na relação de consumo, você não saber quem é exatamente que está do outro lado? Você nunca parou para refletir por que isso acontece? Por que isso normalmente acontece? De não deixar o telefone, de não deixar o endereço, de não deixar nada mais. Para você não fechar o contato direto com aquela pessoa que está vendendo. Ou seja, ter que passar pela intermediação desse site que vai estar lucrando com isso. Quer dizer, essa é a maior prova, foi muito bem lembrado agora, isso, porque essa é a maior prova de que é interessante para o site intermediar. Aí você fala para mim, Renato, não vai ser interessante intermediar porque se às vezes ele não tem uma remuneração? Porque a remuneração ela pode ocorrer de duas formas, ela pode se dar de forma direta ou indireta. Por mais que aquele site não esteja lucrando com aquela transação, vai anunciar ali naquele site. Vai colocar lá um banner e você vai ver quanto é para colocar ali. Não existe uma remuneração direta, mas devido ao número de acessos, eles conseguem lucrar e muito
com as informações de outras empresas que anunciam ali naquele portal. Com o próprio número de acesso já dá uma margem de lucratividade, de ações, talvez, daquele portal. Sempre, fenomenal. Agora, quando é que isso, então, vai deixar de ser relação de consumo e vai passar para a esfera civil? Bom, para existir a chamada relação de consumo, você precisa evidenciar a figura de um consumidor, de um fornecedor e um produto ou um serviço unindo esse consumidor a esse fornecedor. A partir do momento que alguém, porque o fornecedor ele pode ser pessoa física ou jurídica, se aquela pessoa, por mais que seja física, revende com habitualidade, por mais que seja pessoa física, ela é fornecedora. Já a pessoa jurídica, não. A pessoa jurídica que revende, emitiu uma nota fiscal, eu não vou entrar nem nessa questão de habitualidade. Deixa de aplicar ou não o Código de Defesa do Consumidor quando você descaracteriza uma dessas figuras. Quando você não tem um consumidor, ou quando você não tem um fornecedor, ou quando você não tem um produto ou um serviço. Se você tirar um desses elementos, não se evidencia a relação jurídica de consumo e, como consequência, você não aplica o CDC. Uma pergunta simples, mas que sempre desperta uma certa curiosidade nesta relação. Normalmente, os produtos novos têm garantia. A legislação determina que tenha uma garantia, que seja de 3 meses, que seja de 6, que seja 1 ano, ou até mais, talvez o fabricante queira proporcionar aí ao adquirente daquele determinado produto, de determinada marca, enfim. Mas e no caso de um produto usado, adquirido pela internet, ele também precisa dar essa garantia a quem está vendendo? Bom, vamos lá. Primeiro, existem 2 tipos de garantia. Existe a garantia legal, que é a do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, que diz que para os produtos não duráveis, você tem 30 dias para pedir por seus direitos. E se o produto for durável, você tem 90 dias. Essa garantia legal, ela é irrenunciável. O que pode ser questionado ou não seria a garantia contratual. O fornecedor ele não é obrigado a dar a garantia contratual, mas ele não pode renunciar à garantia legal. Então, inclusive para o produto usado, o fornecedor tem que dar 30 dias para os produtos não duráveis e 90 dias para os produtos duráveis. Renato, mas qual seria o teto disso? Né? Porque eu não vou chegar com o meu Chevette 73, levo lá na GM e falo, tem que consertar aqui. Por quê? Porque estou com esse probleminha aqui que surgiu agora, estou nos 90 dias, comprei numa autorizada que estava revendendo, vamos supor que a autorizada revendesse aquele veículo 73, vai ter que dar garantia. O que a gente não pode confundir é o seguinte, é o término da vida útil do produto. Uma coisa é o término da garantia, outra coisa é o término da vida útil. Quanto tempo de existência aquele produto poderia ter? Por exemplo, bateria de celular, 6 meses. O telefone celular, 2 anos. Você não vai pegar aquele teu StarTAC da Motorola e vai voltar lá na loja da Motorola e falar, a bateria não está carregando direito. Não vai poder. Por quê? Porque já acabou a vida útil. Aquele produto já não era para realmente funcionar. Os produtos hoje foram feitos para quebrar mesmo. E eu quero mais é que quebre mesmo, para que você tenha um produto novo. Peraí, venda a um preço barato, para que esse produto possa quebrar num curto espaço de tempo, você readquirir um produto muito melhor. Porque é uma coisa que é interessante. Você não pode parar de consumir. Se você parar de consumir, para o mercado. Você consome, recolhe dinheiro para as empresas repassam isso para o Estado. Você tem que consumir. Então, isso de dizer, o produto cada dia que passa está mais vagabundo, é verdade, mas ele também está mais seguro. E ele está sendo feito para poder quebrar, porque a tecnologia evolui numa velocidade tão grande que ele tem que quebrar mesmo para você adquirir um novo produto. De que adiantaria você ficar com um telefone celular de 10 anos atrás? Mas dura que é uma beleza, é uma maravilha, mas vai ficar aquele produto obsoleto. Então o produto tem que durar enquanto for mesmo para ter aquela existência, aquela passagem pelo planeta Terra. Vamos dizer assim. O senhor está sendo solidário ao capitalismo? Sim, sou extremamente solidário ao capitalismo. Professor, nós temos aqui algumas obras de sua sugestão. Enquanto eu pego aqui, até gostaria que o senhor já me respondesse uma outra pergunta. Tá. Com relação às causas, o próprio comprador pode entrar com uma ação ou ele vai precisar, em todos os casos, de um advogado? Não. Você tem a lei dos juizados especiais que diz que nas demandas até 20 salários mínimos, a assistência ela é facultativa. Independente, então, de ser a relação de consumo. Então, nas demandas de valor superior,
e inferior a 40 salários, a assistência ela seria obrigatória. Então, teria essa diferenciação. Então, quer dizer, Renato, poderia ingressar sozinho mesmo? Poderia, se a causa for de pequena complexidade e até de 20 salários mínimos, não vejo problema nenhum. Mas antes, necessário passar pelo PROCON, por exemplo? Primeiro, é importante distinguir o PROCON dos juizados. PROCON, Programa de Direito do Consumidor, é um órgão administrativo de defesa do consumidor. São sanções que não vai, são sanções administrativas. Já os juizados não, aí já na esfera judiciária, aí já é uma outra história. O ideal é que você, pelo menos, se consulte ou vá num primeiro atendimento de uma universidade, porque tem uma formatação própria a reclamação. Ou então, no próprio juizado, existem atendentes de primeiro atendimento que dão a forma ao seu problema sem ônus algum. Bem, tem aqui a obra de Leonardo Bessa, Relação de Consumo e Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, segunda edição, editora Revista dos Tribunais. Isso. Essa é uma obra indicada... Isso, é uma indicação própria. O Leonardo Bessa é promotor, segunda promotoria da cidade de Brasília, é um dos autores aí que hoje ganham o mercado de uma maneira bastante intensa. O mercado que eu digo é da divulgação e do excelente trabalho prestado. Então, o Código de Defesa do Consumidor está sofrendo uma revisão e dentro dessa revisão, essa questão do superendividamento, do tratamento do comércio eletrônico, ele é um daqueles que está figurando ali como os autores procedendo essa adequação do código. E esse livro ele é interessante porque ele traz a figura, quando você me fez a pergunta, Renato, quando é que você pode aplicar o Código de Defesa do Consumidor? É com esse livro aí que você consegue distinguir, né? Porque ele trata especificamente sobre a figura de quem pode ser consumidor, quem pode ser fornecedor, o que é produto e o que é serviço. Gustave Le Bon, Psicologia das Massas, é uma outra indicação sua, é a edição, desculpe, é a editora Esquilo, né? Esse livro também é muito interessante, da Psicologia das Massas, porque quando nós entramos no mercado de consumo, por muitas vezes nós somos movidos, e aí isso é muito interessante, é difícil você passear por qualquer país do mundo que as pessoas não estejam vestidas da mesma forma. Você, quando estiver passeando, normalmente as pessoas estão com roupas muito semelhantes. Existe uma forma em que fornecedores criam um hábito mundial, movendo através das massas as pessoas. E se eu for trazer isso para o público infanto-juvenil, vai ser muito interessante. Você tem redes de fast food que se espalham pelo mundo todo. Existem cores que estimulam o paladar das massas, o vermelho, o amarelo, e por muitas vezes você adquire, absorve, consome um produto movido por uma técnica. Então eu entendo que Estamos aí falando da mensagem subliminar. Uma das técnicas. Psicologia das massas é uma coisa muito, muito mais profunda. É como realmente, porque eu estou conjugando isso com o direito do consumidor. Né? Eu estou fugindo um pouco da área de administração, um pouco da parte sociológica, e estou focando no direito do consumidor. Como é que fornecedores conseguem manipular as massas? Bem, nós temos aqui mais outras duas indicações do professor Renato Porto. Uma delas, deixa eu abrir aqui no tablet, A Sociedade em Rede, de Manuel Castells. Isso, esse livro, ele é muito interessante, Sociedade em Rede, do Castells. Ele é um sociólogo, né, e ele vem abordando justamente a interligação mundial e como que a rede das redes, e aí faz uma ligação muito mais profunda, influencia na vida das pessoas. Nós precisamos hoje em dia viver em rede, mas como é que vamos viver em rede de uma forma harmônica? E esse livro aborda isso, é bastante interessante também. Bom, o outro que eu tenho aqui é de Pierre Levy, Cybercultura. Isso. Esse o próprio nome Cybercultura, já diz, né? o próprio nome já diz. Eu pensei aí realmente autores de alta escola, autores renomados. Inclusive esse livro aí do Pierre Levy, ele encontra-se disponível até mesmo online. Essa versão que você está apresentando aí é online. Se você tem a versão escrita, ótimo, né? A versão física é muito,
mas o Pierre Levy é um dos grandes pensadores de internet dos dias atuais. Bem, nós conversamos aqui no Saber Direito Debate com o professor Renato Porto, que esta semana apresentou as aulas sobre o CDC no Saber Direito Aula. E eu gostaria mais uma vez de agradecer, professor, e a você também que acompanhou o nosso programa Saber Direito Debate. Lembrando que você pode participar dando aí a sua sugestão pelo endereço eletrônico saberdireito@stf.jus.br e o nosso endereço na internet www.youtube.com/saberdireitodebate para você ver aí o nosso programa. Obrigado e até o próximo.